Gente, então boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Clara, eu sou enfermeira obstetra, sou professora lá na Faculdade de Enfermagem da Unicamp e sou uma dos membros aqui do grupo de pesquisa, juntamente com a Nayara, né, que está aqui, Nayara Baraldi, e também com outros membros, como a Mona Lisa também, que faz parte do nosso grupo. Hoje a nossa proposta, então, é fazer uma apresentação sobre as representações sociais sobre o parto domiciliar planejado de profissionais de saúde, né? Acho que eu falei o contrário, mas é esse o tema. E quem vai apresentar é a Isabela Venturini. Daqui a pouquinho eu já vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar melhor e dar início, então, à apresentação, tá bom? Aí, depois que ela terminar, a gente abre um espaço, então, para discussão, né, para eventuais perguntas. E se vocês quiserem também, eu não sei se a Isa se incomoda, mas de repente, se alguém tiver alguma pergunta no meio da apresentação e quiser fazer pelo chat, eu e a Nayara, a gente vai olhando aqui também. E se a Isa não se incomodar, a gente também vai interrompendo, assim, se tiver alguma pergunta. Tá bom? Porque às vezes espera para o final, a Isa já falou aqui que não tem problema. Às vezes espera para o final, né? Aí já passou aquela discussão, aquela parte. Então, se vocês quiserem, fique à vontade, tá bom? Para ir interrompendo. Então, Isa, se você quiser abrir sua câmera, se apresentar e dar início à apresentação, tá bom? Obrigada, viu, gente, pela presença de todos também. Bom, boa tarde para todo mundo. Então, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira, me formei agora em janeiro pela Unicamp, e esse trabalho ele foi o meu trabalho de conclusão de curso, que a minha orientadora foi a Clara, e foi um trabalho bem legal de fazer, assim, foi num momento especial, que durante o estágio, dos últimos estágios, né, então eu estava no ambiente, então foi muito legal eu vivenciar algumas coisas e poder ir pesquisando ao mesmo tempo com o trabalho, então foi bem uma experiência muito boa, muito rica para mim. Agradeço o convite e eu estou muito feliz de poder apresentar o tema. Quer que eu já comece a apresentar a tela, Clara? Que aí, porque eu coloquei ele num PDF, aí acho que fica um pouco mais seguro para a gente não ter estabilidade. Pode ser, pode compartilhar sua tela e apresentar do jeito que você achar melhor, Isa. Obrigada, viu, Isa, pela presença também. Deixa eu ver aqui se vai. Tá aparecendo para vocês? Tá, certinho. Acho que vou colocar assim. Isso, modo tela cheia fica melhor. Isso. Beleza. Bom, eu vou começar então, como a Clara disse, né, o título do nosso trabalho foi As Representações Sociais de Profissionais de Saúde da Área Hospitalar sobre Parto Domiciliar Planejado. E na época que ele foi o meu TCC, ele também foi minha iniciação científica, então ele teve o patrocínio, né, do CNPq. Aí eu vou passar. Deixa eu só ocultar essa parte. Bom, para começar a introduzir o assunto, eu acho que é importante a gente frisar que o parto domiciliar planejado, ele é uma opção reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, mas ele deve atender a alguns critérios de segurança, né? O primeiro deles é que precisa ser uma gestação de baixo risco, né, de risco habitual. Então, as gestantes que têm alguma comorbidade já não dá para optar pelo domiciliar, né? As coisas mais que podem trazer alguma intercorrência ali na hora do parto. Esse parto ele tem que ter um acompanhamento de profissionais qualificados, sejam eles médicos, enfermeiros obstetras ou as obstetrizes. E o local escolhido para esse parto, ele precisa ter mais ou menos uma distância de 20 minutos de alguma instituição hospitalar. No Brasil, a gente não tem nenhuma política que regulamenta o parto domiciliar planejado, mas tem algumas pesquisas que já mostram que os desfechos maternos e neonatais já são bem satisfatórios nesse cenário, né, do domicílio, como uma maior taxa de partos espontâneos. Essas mulheres, elas demonstram uma satisfação maior quando tem esse parto mais íntimo, né, mais uma coisa mais domiciliar.
temos menos chances de intervenções e cesáreas, e temos um menor risco de distócia fetal e hemorragia pós-parto. No Brasil, o Ministério da Saúde, ele traz que o parto domiciliar, ele não deve ser, assim, ele não tem uma regulamentação, mas ele também não deve ser desencorajado. Mas ele frisa bastante sobre não deve ser desencorajado para as multíparas de baixo risco, desde que sigam aqueles critérios lá que a Organização Mundial da Saúde já trouxe. Para contextualizar um pouquinho, nos últimos tempos a gente tem percebendo um pouco uma busca maior nas redes sociais, essas influenciadoras que falam, né, que escolheram o parto domiciliar, uma maior divulgação. Mas a pergunta é por que isso está acontecendo ultimamente, né? Antes, os partos já eram um evento, né, ao domicílio, realizado pelas parteiras, nas vilas, né, pelas mulheres que cuidavam desses partos, e sempre foi, né, meio que comandado por mulheres, realizado por mulheres. A partir do momento que foi começando uma medicalização, assim, um avanço na ciência, um avanço de tecnologias, esses partos que eram no domicílio foi migrando um pouco para um ambiente hospitalar, por esse avanço, né, e geralmente mais comandados por médicos e homens. E esses avanços, assim, não que é uma coisa ruim, né, mas esses avanços foi criando um pouco de excesso, um excesso de intervenções, um excesso de procedimentos, um excesso de medicamentos, que às vezes causava, né, pode causar um estresse ali, uma situação um pouco desnecessária, um pouco que a mulher não está esperando, e acaba trazendo um desconforto, né, uma situação um pouco ruim. E aí, com esse cenário mais atual, né, esse excesso de intervenções, esse excesso de procedimentos, né, que vai tirando um pouco do fisiológico do parto, muitas mulheres começaram a buscar novamente esse parto mais fisiológico, um pouco mais de autonomia nos seus partos, então foram buscando de novo esse domicílio para parir. Quando a gente foi começar a pesquisar sobre o assunto, a gente não tem muitas pesquisas sobre o parto domiciliar, mas o que a gente encontra é que essa procura pelo domicílio, né, pro parto, ele aumentou nos Estados Unidos numa taxa de 77% entre 2004 e 2017. E no Brasil já foi um pouquinho mais difícil achar as estatísticas assim bem certinhas, mas no DataSUS de 2019 ele cita que teve uma maior procura, sim, pelo parto domiciliar, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas aí um pouquinho mais tarde, né, no período de 2010 a 2017. Aí a gente achou legal também trazer que cabe a gente lembrar, né, que no Brasil a categoria de enfermagem obstétrica e as obstetrizes, elas são as que mais aderem a esse modelo de atendimento, né, do parto domiciliar, e por isso que as informações que acabam aparecendo sobre o assunto acabam repercutindo diretamente no trabalho desses profissionais. Um fato bem interessante foi que, bem na semana que eu estava junto com a Clara conversando sobre como a gente ia apresentar esse trabalho aqui hoje, eu estava na minha aula na pós-graduação que eu estou fazendo de obstetrícia e ginecologia, e foi muito interessante, assim, casou muito certinho que bem nessa semana a professora comentou que é muito comum elas terem alunas buscando a pós-graduação que são obstetrizes, porque ela comentou que nesse cenário hospitalar, como a formação das obstetrizes, né, segundo como ela disse, é bem focado nessa parte do parto, na parte do parir, elas acabam perdendo um pouco de espaço nos hospitais, porque geralmente o RH, né, assim, um hospital vai preferir contratar pessoas que têm, tipo, a pós-graduação, enfermeiras obstetras, que conseguem ter uma ação um pouco maior ali num centro obstétrico, num alojamento ou numa neonatologia, do que contratar obstetrizes que são focadas ali para o parto. Então, ela estava contando que
muitas dessas alunas dela, que já são obstetrizes, trabalham muito com o parto domiciliar, por perderem esse espaço no hospital, então elas acabam buscando muito o domicílio para poder ter um pouco mais de autonomia, para poder trabalhar, um pouco mais de segurança, né, ali, do que ter que depender do hospital, que acaba, né, não buscando tanto essa categoria para o trabalho. E aí, esse foi um dos motivos para a gente querer aprofundar a investigação no tema, né? E buscar mais esse assunto no hospitalar. Quando a gente procura também, a gente vê muitos trabalhos, né, muita pesquisa internacional, então tinha bastante coisa no Canadá, da Austrália, nos Estados Unidos mesmo, e no nacional, assim, no Brasil, o que a gente vê muito, mesmo essas internacionais também, né, é muito a visão da família, das mães, da visão dessas mulheres, sobre o parto, sobre as experiências que elas tiveram, e pouco sobre o que o profissional teve de ação nesse parto, sobre como eles atuam, tem pouco sobre os profissionais, tem muito sobre a família, sobre as mães, né, assim, até para ter aquele contato, né, de passar as experiências para outras mulheres que também querem ter esse tipo de parto, mas tem pouco sobre o profissional, e é isso que foi um pouco, assim, o start para eu querer pesquisar mais sobre, então, por quê, sabe? Por que é assim? Por que tem pouco sobre os profissionais? O que esses profissionais pensam sobre isso? Então, que é isso a minha pergunta, né? Porque a gente vai conversar com profissionais do ambiente hospitalar, né? Esses profissionais que são da área hospitalar, eles são atores sociais, mas que eles não estão diretamente ligados ao parto domiciliar, até porque eles atuam no ambiente hospitalar. Mas, querendo ou não, eles acabam indiretamente envolvidos ali, porque até nas entrevistas que eu vou comentar mais para frente, tiveram muitos que relataram essas experiências de nunca trabalhei com parto domiciliar, mas já teve bastante mulher que era para ter tido um parto domiciliar e acabou vindo para o hospital, ou teve parto domiciliar e veio procurar, precisou de atendimento hospitalar. Então, foram esses profissionais que atenderam essas mulheres. Então, muito do que eles vivenciam, muito do que eles pensam, né, que vão determinar as ações frente, né, a essas situações, né, e as posturas, assim, os pensamentos, às vezes, um pouco enevoados sobre o assunto, acaba interferindo na assistência. Para embasar o nosso trabalho, a gente escolheu a teoria das representações sociais, que foi elaborada pelo psicólogo Serge Moscovitch em 1960, e é uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com o objetivo de contribuir para a construção de uma realidade comum ao conjunto social. Então, permite que esses grupos que têm pensamentos, né, em comum adotem práticas e condutas comuns, né, parecidas. Pensando na teoria das representações sociais no campo da obstetrícia, a gente vê um senso comum muito grande sobre o parto e o nascimento que devem acontecer, né, no ambiente hospitalar, de preferência, né, com o mínimo de dor e sofrimento, então com o máximo de tecnologia e intervenção que puder oferecer a essa mulher. E quando a gente pensa nesse senso comum, a gente pensa que a gente não quer saber esse senso comum, né, todo esse pensamento mais naturalizado que esses profissionais têm. A gente quer saber o outro lado, né? A gente quer saber, então, a visão do domicílio. Então, fato não comum entre esses profissionais, né? Uma coisa que, às vezes, até quando é colocado em prática, quando é colocado em pauta, é até uma reação um pouco, né, de susto, né, de não saber como agir, não saber como falar sobre isso. Então, a gente queria mesmo provocar e perguntar e fazer essa reflexão. Então, né, o meu objetivo era compreender a visão desses profissionais sobre o parto domiciliar planejado. O meu trabalho ele foi um estudo qualitativo, descritivo e exploratório,
Foi realizado num hospital de ensino no interior do estado de São Paulo, e é um hospital que atende até 7 municípios, e tem uma média de parto de 210 partos por mês, e esse hospital ele é uma referência para gestação de alto risco. Então é até um pouco interessante, porque esses profissionais eles já têm uma rotina bem grande de atender intercorrências, de atender situações um pouco mais, né, emergenciais. Então a gente achou até, depois eu fiquei pensando que é até legal, né, eles já terem esse cenário um pouco mais conturbado e aí começar a pensar numa coisa que é mais natural, assim, né, pelas intercorrências. E o período de coleta foi de agosto a dezembro de 2019. O meu público foram, então, os profissionais da área de saúde e nos critérios de inclusão eram os profissionais que, né, graduados em medicina ou enfermagem, nas especializações de obstetrícia ou neonatologia. A gente buscou, então, os profissionais que trabalhassem no centro obstétrico, no alojamento conjunto ou na unidade de terapia intensiva neonatal. O grupo foi definido por conveniência, né, a partir da amostragem de bola de neve, do snowball. Então, o primeiro participante foi indicado pela coordenação do centro obstétrico, porque eles tinham uma rede maior, né, de comunicação ali, que, né, tem comunicação com o alojamento, com a neonatologia, e aí foi passando de profissional a profissional. Então, o primeiro foi indicado pela coordenação, aí o primeiro entrevistado indicou outro, né, e assim por diante. O nosso tamanho amostral foi definido pelo critério de saturação, então quando a gente começou a ver que as respostas começaram a se repetir, a gente encerrou a amostra, e ele foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em maio de 2019. Tanto que foi, né, aprovado em maio, mas eu só comecei as pesquisas em agosto para poder conhecer um pouco o ambiente que eu estava, para poder ter uma experiência um pouco anterior no local, para saber mais ou menos como seria pesquisar ali, para ter um conhecimentinho mais específico. Para a pesquisa, para as entrevistas, né, os profissionais, a gente abordou eles durante o plantão mesmo, mas sempre foi conversado para ser num momento um pouco mais tranquilo, que não estivesse atrapalhando a rotina. Então, a gente dava ali um tempinho para separar para fazer essa entrevista. Então, foi muito tranquilo essa parte, todo mundo foi bem receptivo, bem colaborativo para as entrevistas. Depois que eu explicava, né, como que ia ser o trabalho, o objetivo, e depois que eles aceitavam participar, aí sim que eu entregava o termo, né, de consentimento livre esclarecido para eles assinarem, e aí sim a gente começar a entrevista. Elas foram realizadas, né, num local bem tranquilo, privativo, que não teve interferências, então a gente procurou lá uma salinha e que a gente conseguia fechar a porta, que ninguém ficava entrando muito, então foi bem tranquilo. Até porque, né, as entrevistas foram audiogravadas e aí depois eu transcrevi de maneira anônima. E um tempo médio das entrevistas foram de 10 minutos, mais ou menos. Então, a coleta eu comecei e fiz por 2 etapas. Primeiro teve um questionário sociodemográfico e uma entrevista semi-estruturada que continham 5 questões norteadoras. Mas como que eu fiz essas perguntas? Eu começava, então, trouxe aqui as perguntas para vocês darem uma olhada. Então, eu perguntava primeiro o que o profissional pensava sobre o parto normal, e aí depois que ele falava um pouco, né, que ele esgotava esse assunto, eu inseria a outra pergunta. Mas eu deixava bem livre, assim, então teve muitas entrevistas que eu não precisei exatamente perguntar todas as perguntas, né? Falar todas as perguntas. À medida que o entrevistado foi falando, eu fui deixando aberto para ele se expressar. Aí eu perguntava só se no final assim não tinha aparecido alguma ou outra, aí eu introduzia e deixava, né, ele falar em livre demanda, assim, né? Livre discurso. Então, era sobre o que o profissional pensa do parto normal, sobre como ele pensa do parto domiciliar, se ele acha que se implica riscos. Geralmente, quando eu perguntava sobre o parto domiciliar planejado, ele já começava a falar sobre os riscos, então eu nem perguntava de novo, né? Deixava ele falar. Se toda mulher poderia parir em casa e se ele acha que tem, né, algum critério e se tem benefícios ou malefícios.
essa geralmente todo mundo já começava falando, então foram poucas que eu realmente precisei perguntar. Para análise de dados, a gente usou a análise temática de conteúdo e o checklist do Corec para garantir, né, o rigor metodológico. E para ter o anonimato nas transcrições, eu identifiquei com a letra E, né, de entrevistado, e um número aleatório para eu poder organizar as transcrições. Então, os meus resultados, a gente teve 15 profissionais participantes, entre médicos e enfermeiras, né? A maioria do sexo feminino e a maioria de cor branca, uma faixa etária de 25 a 58 anos, todos graduados com ensino superior, e o tempo médio de trabalho na instituição foi de 9 anos. Esses são os dados que eu coloquei no questionário sociodemográfico. Então, entre também, né, enfermeiros e médicos de obstetrícia e neonatologia. Os meus resultados, como que eu separei? A gente dividiu as respostas em 2 categorias por como apareceu mais o assunto, assim. Então, a minha categoria A, a gente denominou de parto domiciliar uma possibilidade com critérios de elegibilidade, que foi o que praticamente todo mundo colocou, né, de imediato, assim, né, que os participantes, eles entendem, né, eles sabem que o parto domiciliar, ele é uma opção, desde que sejam adotados os critérios de elegibilidade. E nem sempre os critérios foram os que a OMS coloca. Então, os que mais apareceram nas entrevistas foi sobre a gestação de baixo risco, né, questões de logística, até pensando na distância de uma instituição, mas a maioria pensou em profissionais qualificados e estrutura física desse parto domiciliar. Então, muitos falaram sobre higiene do local ou de ter uma estrutura ampla e bem livre de objetos, né, livre de obstáculos ali, assim, uma coisa bem ampla para poder ter esse parto, sem muitas interferências também, colocaram bastante, e questões emocionais. Então, o preparo dessa mulher, o apoio da família. Foi bem interessante que até tem umas respostas que eu coloquei, que muitos disseram que tem que ter um acordo. Assim, a mulher tem que estar ciente, o companheiro, a família tem que estar ciente e estar em comum acordo com a equipe. Então, não é aquela coisa assim, a mulher quer, então vai ter. Não, tem que ter toda uma conversa, toda uma explicação, para estar todo mundo na mesma sintonia para ter esse parto em casa. Então, eu trouxe aqui algumas dessas respostas que a gente colocou nessa categoria. Eu vou ler só 2, as mais curtinhas, que a penúltima ali, né, que se for um parto, um pré-parto se for um pré-natal de baixo risco, né, sem nenhuma alteração durante a gravidez, e que alto risco não tem a possibilidade de se arriscar assim, e tudo precisa ser conversado, e é necessário que haja uma decisão conjunta entre o casal e a equipe, que deve ser preparada e estruturada para atender essa gestante. Então, foi bem pensando assim, pode, mas com bastante cautela, bastante cuidado ali para ter esse parto. Ô, Isa, lê as outras 2, acho que dá tempo de fazer essa leitura. Tá bom. Então, a primeira que foi até sobre os critérios, né? Que o entrevistado falou que acha que existe critério, dependendo da gestação, do pré-natal, da condição materna, né? Que é uma coisa multifatorial e que não são todas, né? As mulheres que podem, não. E esse tipo de parto precisa de uma preparação, uma estrutura, uma equipe preparada, que saiba conduzir esse parto, que saiba agir caso alguma coisa não saia como planejado, né? Uma orientação para essa gestante, para que ela saiba também tudo o que pode acontecer, estar preparada para essas situações. E suporte da família, dos profissionais que estão atendendo essa mulher, do parceiro. Acho que o mais importante é essa estrutura, né? Então, de ter lá um feedback total, assim, uma equipe de apoio bem grande para ter esse parto. E a categoria B, que foi parto domiciliar, uma miscelânea de conceitos, opiniões e interpretações. Essa categoria a gente dividiu sobre as falas que tinham muitas opiniões pessoais, conceitos um pouco assim errôneos e algumas interpretações um pouco inadequadas sobre parto, não por
ignorância, né, assim, mas por não buscar sobre o assunto. Então, muitos que disseram que o local que é mais seguro para o parto é o hospital, e que esse evento de ter um parto domiciliar, ele tem muito mais risco para a mulher, para o bebê, do que seria, né, no ambiente hospitalar. Então, não, assim, o risco habitual sempre tem, o que apareceu muito, né? O risco habitual sempre tem, mas no domicílio vai ser muito maior do que no hospital, mesmo que seja uma gestação de baixo risco. Aí aqui eu trouxe as respostas, né, que mais marcaram, assim. A primeira ali, que é não, acho que não é que eu acho, eu tenho certeza que, né, o parto domiciliar implica riscos para a gestante e para o bebê. Risco de hemorragia, risco de uma assistência mais demorada ao recém-nascido, no caso de necessidade de reanimação. Uma distócia, o bebê desce, você ao escutar uma bradicardia, a gente sabe que esse tempo de bradicardia já mostra que é uma acidose para a criança. Essa bradicardia gera uma acidose e se você não está no ambiente hospitalar, essa acidose compromete o sistema nervoso dessa criança. Se você não fizer uma intervenção rápida, seja um fórceps, seja uma cesárea. E a última, eu sou contrário ao parto domiciliar planejado, porque eu acredito que em um ambiente hospitalar, a paciente tem uma maior segurança, tanto a mãe como o bebê. Porque por mais que o parto seja uma situação fisiológica, que numa situação de baixo risco a tendência é ocorrer tudo bem, mas sempre tem riscos envolvidos. Então, na minha opinião, o parto tem que ser sempre hospitalar. Bom, as conclusões que a gente conseguiu tirar dessa análise foi que o parto domiciliar, ele é sim uma possibilidade de assistência, né, à parturiente, desde que esteja atendido aos muitos critérios. Então, essa parte foi unânime, né? Então, realmente, não dá para ser uma coisa sem pensar ali, tipo, só fazer e pronto, porque quer, sem ter uma pesquisa, né? Sem ter uma preparação. Pensando nas entrevistas, a gente viu uma forte crença, né, de que é potencialmente muito mais perigoso para as mulheres e para os bebês, em comparação com a assistência hospitalar, e que falta um pouco de clareza nos aspectos do processo do trabalho e na assistência do parto no domicílio. Nenhum entrevistado soube dizer certinho, assim, né, especificamente, quais profissionais podem atuar no parto domiciliar. Então, ficou muito no achismo, muito no eu penso que, mas nenhum tinha essa certeza, assim, de, muitos pensaram, não, tem que ter um médico, aí os outros, não, acho que uma enfermeira obstétrica já dá conta. Então, ficou uma coisa um pouco, assim, bem enevoada nesse quesito. E as opiniões que apareceram, assim, de cunho pessoal, nenhuma tinha exatamente uma sustentação teórica, né? Então, era muito, de novo, no achismo, muito de, assim, de senso comum, né? Nada embasado para falar, né? Então, a conclusão meio final foi que precisa, sim, ter mais pesquisas sobre o assunto, até, assim, pensando em romper um pouco essas crenças, né, esses achismos sobre o tema, e para aumentar a visibilidade sobre a modalidade, né, porque quanto mais, não só os profissionais que vão atuar diretamente, né, mas esses profissionais que atuam no hospital, quanto mais eles também souberem, melhor vai ser esclarecido ali na cabeça deles sobre como funciona, sobre o que pode acontecer num parto domiciliar ou não, né, das ações dos profissionais, para melhorar a assistência, mesmo essa assistência indireta dessas mulheres que procuram um hospital depois, né, mas para ter um pouco mais esclarecido ali, não ficar nesse preconceito ou, né, nesse achismo e ter uma barreira, né, com essa assistência para essas mulheres. Aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o nosso artigo ele foi publicado na revista de enfermagem da Universidade de Santa Maria. Foi publicado agora em setembro. E depois eu coloco ali no chat o link, se vocês quiserem ler certinho o trabalho. E eu já disponibilizei para a Clara a apresentação, ela pode divulgar para vocês também depois, para quem quiser ler. Aí aqui eu trouxe as referências do artigo.
E muito obrigada. Eu vou só tirar para poder a apresentação para poder ver vocês. Tá bom. Obrigada, Isa. Nossa, apareceu um negócio aqui na minha tela. Peraí, pronto. Obrigada, Isa, pela sua apresentação. A gente tem um orgulho, né, de ver aluno assim, tão gostoso, falando com propriedade, né, do que pesquisou, se envolvendo com a pesquisa, uma delícia, né? Eu só tenho, na verdade, elogios para a Isa também, porque ela foi minha aluna também supervisionada, além de iniciação, né, Isa? E uma pessoa super especial, super comprometida, uma super enfermeira aí, e que logo vai ser enfermeira obstetra também, né? Falando um pouquinho sobre a apresentação, a Isa trouxe... A Isa é muito delicada, né? Então, ela trouxe, assim, de forma muito delicada algumas coisas. Por exemplo, que o nosso contexto, o nosso cenário obstétrico é um pouco ruim, né? Tá um pouco inadequado. Não é um pouco inadequado, tem muita inadequação, né? A gente vê muita violência obstétrica, a gente vê muita intervenção, a gente vê muita medicalização do parto, né? Obrigada, Isa, eu vi que você colocou aqui. Não esqueci, já. E outras coisas, assim, que a Isa foi trazendo também, por exemplo, que os profissionais trouxeram alguns conceitos um pouco errados, eles trouxeram conceitos muito errados, assim, totalmente sem sustentação e totalmente baseado em achismo mesmo, né? Em crenças, em coisas que vão se propagando de um para o outro sem fundamentação nenhuma, né? E isso é grave, né? Porque a gente vai um vai passando para o outro, né? E isso vai se estendendo e passa a ser uma coisa que parece ser a verdade, né? Então, mas enfim, de uma forma geral, a gente não trouxe a discussão, né, Isa, do trabalho, porque a gente queria abrir também para vocês comentarem, para vocês fazerem as considerações que vocês quiserem. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa, a Nayara, a Mona e qualquer uma das participantes também. Fiquem à vontade, gente. Oi, gente. Isa, parabéns pelo trabalho, parabéns, Clara. Né, a gente fica muito orgulhoso, a gente sabe o quanto que a gente está batalhando, né, para pesquisar aí parto domiciliar planejado no Brasil, né, ainda mais num Brasil com um cenário tão desfavorável, né, que ainda mantém essas práticas. E aí eu fui fazendo algumas anotações, né, nesse sentido, e acho, Isa, super relevante trazer, né, acho que o pessoal também colocou aqui alguns comentários, quanto a essa questão, né, da obstetriz. Então, assim, eu sou obstetriz, né, formada pela segunda turma, lá do curso da IASH, e a gente sabe o quanto que ainda é complicado nesse cenário a inserção da obstetriz, né, não pela questão da competência, talvez, que é o que a gente fala, né, que a gente discute até no grupo, mas inclusive pela desinformação, né, que foi o que Isa colocou. E quando você falou, né, eu senti, até comentei com Clara, que isso é propagado, inclusive, nos locais de ensino, né? Então, o cuidado que a gente ainda acaba tomando, né? E hoje, né, estou lá no papel também de formação, estive, né, no papel também de formação de profissionais, de enfermeiras, né, que estavam fazendo a especialização em obstetrícia, e coloco muito essa questão, que é muito difícil. É difícil para quem é obstetriz, né, passar esse know-how, talvez, da profissional, e é difícil para a gente também desconstruir esse conceito. Tanto que eu até ia perguntar, né, se no trabalho alguém citou a presença, né, ou a entrada da obstetriz nesse campo, porque você também traz, né, com muita sabedoria, que assim, existe toda uma desinformação. Então, tem os que falam, é o médico, não, é a enfermeira, não, quem que é? Né? Então, assim, fica essa coisa nebulosa, e o quanto que a gente tem que trabalhar isso, né? E é o que a gente fala, desde o papel lá da formação nossa, seja na nossa escolha, né, de ser enfermeira, ser obstetriz, né, e perpassando por toda essa inclusão ainda no país. Né? Então, o quanto que é importante, porque é o que eu falo, muito provavelmente, como a gente não tem, em Campinas a gente está tendo outras atuações, tem
vindo, né, atuações e inserções de obstetrizes, mas como no hospital universitário não tem, né, no hospital universitário da USP a gente também não tem a inclusão da obstetriz, até como uma forma de... A gente tem um espaço, mas a gente também não pactua muito com o que é levado lá dentro, porque foi o que a Clara disse, né? A gente ainda tem um hospital muito fechado, muito difícil de lidar. Eu vejo isso, assim, as dificuldades com as meninas que estão fazendo enfermagem em residência lá dentro. Então, a gente fica nessa questão, né? Do quanto que a gente vai conseguir romper com esses preconceitos, né? Com essas inserções. E então, acho que assim, até uma dica valiosa, né, para a Isa, para todos nós, né? Eu falo, se puder falar também, né, que a obstetriz está junto nisso, né? Está sendo construída, está sendo formada para atuar junto, né? A gente está aqui para atuar em equipe. E eu vejo assim o quanto é importante a gente dividir. Desculpa interromper. Imagina. Eu não concordo, Isa, se alguém citou a presença da obstetriz. Citou ou não citou? Não, né? Falava muito sobre, né, o enfermeiro obstetra, mas das obstetrizes não. Até que, tipo, é um exemplo muito legal a gente ter essa discussão aqui agora, porque até nesse exemplo que eu trouxe na aula da pós-graduação, essa professora, ela teve um discurso muito duro sobre as obstetrizes em si. Porque, até, Clara, esqueci de comentar com você, que foi assim, eu fiquei bem chocada, assim, na aula, porque ela criticou muito as profissionais, alunas dela, né, ex-alunas, que focaram no parto domiciliar, que abriram clínicas, que voltam lá para comentar como está sendo, como fazem, e ela tem um discurso muito duro de falar, cuidado, um dia pode dar errado, uma hora vai dar alguma coisa, vai dar errado. Não, assim, não incentivo, sendo que, assim, não confiou nem no que ensinou, né, para as alunas. E aí eu tô vendo ali no chat, né, os comentários, eu realmente, assim, a gente também não tem esse conhecimento do que uma obstetriz faz. Na graduação a gente não tem esse contato, agora na pós tem esse discurso bem duro e sem abranger, assim, né? Sem explicar geralmente exatamente o que é uma obstetriz, o que ela faz. Então também para mim está sendo um aprendizado agora. Mas foi isso, assim, uma coisa bem chocante, assim, tanto que as minhas aulas também são online, já até dei uma desviada da câmera, assim, porque eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Foi bem, assim, bem impactante um pouco, assim. Foi bem chocante. Eu queria comentar também, Isabela. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. A gente vê que há uma maturidade no trabalho, porque a forma que você vai apresentando tem um encadeamento tão suave, tão fluido, que a gente chega na sua pergunta, a gente chega na sua metodologia, chega no seu trabalho, assim, quase como um desencadear natural, assim, a gente já espera. Então, o caminho foi muito bem desenhado. Mas uma coisa que me chama muito atenção no seu resultado é mostrar como a informação não basta. Porque a gente está aqui falando de desinformação, mas o primeiro resultado que você apresentou foi que todos reconheciam que o parto domiciliar pode existir sob determinadas condições. Mas aí, a partir daí, o discurso passa a ser atravessado por estigmas, por preconceitos, por dificuldades emocionais. Então, é como se a informação ficasse no nível do intelecto, e quando você tem que transformar isso, transportar isso para a prática, aparecem, então, os obstáculos, né? Não é seguro, não concordo. Então, eu acho que isso traz para a gente um alerta muito importante. Se a gente quer quebrar essas barreiras, não vai bastar a informação. A gente vai precisar, quer dizer, está faltando informação, né? Se não tem informação sequer sobre o que é a obstetriz e o que a obstetriz faz, imagine sobre o parto domiciliar. Precisa de informação. Não quero dizer que a informação não é importante. Eu só estou ressaltando como ela sozinha não vai permitir que a gente avance, porque as pessoas vão até ter informação,
mas na hora de traduzir essa informação que ela tem para a prática, ela vai ser atravessada pelas suas crenças, os seus receios, a sua formação anterior, a sua zona de conforto e não vai avançar. E aí é que a gente fala que a gente precisa mesmo afetar as pessoas. Afetar. É isso que eu ia te perguntar, Mona Lisa. E aí, como é que a gente faz, então? A gente precisa afetar as pessoas. E afetar as pessoas é atravessar com afeto. Precisa tocar no coração. Precisa construir estratégias que mobilizem pela emoção. E aí, sim, assim, e aí pela emoção. Por exemplo, eu fico imaginando um enfermeiro obstetra, um médico obstetra treinado sob a égide do risco, né? Um parto como um evento patológico, cheio de risco, que ele tem que se proteger através das intervenções. E aí ele vai para um paradigma de assistência que ele não pode usar a mão, porque a proposta agora é hands-off, é confiar no corpo feminino. Imagine o desespero que fica essa pessoa dentro dela, assistindo aquilo, e o desejo de ficar enfiando a mão a qualquer minuto. Então, o que ele precisa? De manejar a própria ansiedade. A gente vai ter que cuidar do medo dele ou dela. A gente vai precisar cuidar do manejo e da ampliação da resiliência, de poder reconstruir essas crenças. A gente vai ter que entrar por um caminho que não vai ser só a informação, a gente vai ter que dar a informação, ponto, e vai ter que fazer oficinas, vai ter que criar estratégias de discussão de grupo. Eu fiquei imaginando que o seu trabalho, num grupo focal, em vez de entrevista individual, primeiro, eles teriam mais acolhimento entre os pares para falar muito mais barbaridade. Nossa, com certeza. A gente ia ouvir barbaridades, porque eles iam se sentir apoiados entre si nas suas crenças, e aí as coisas iam emergir ainda mais cruas e difíceis da gente ler e ouvir. Mas nos daria pistas de por onde, qual é a porta para abrir, sabe? Eu acho que eu tenho feito esse trabalho na medicina, eu sou professora do curso de medicina, em que eu faço as minhas propostas sempre com dinâmica de grupo, faço eles vivenciarem situações, às vezes constrangedoras, às vezes emocionantes, às vezes dolorosas, para que eles possam compreender o que eu estou falando, num outro nível, que não é aqui. Né? Por exemplo, quando eu falava assim, não precisa conversar com a pessoa na UTI, a pessoa não é eu sempre falo, não é 15 quilos de saco de cimento, é um sujeito, independente de você perceber se ele está consciente ou não, ele precisa conversar. Parei de fazer isso, então eu boto venda em todo mundo, coloco o pipipi da máquina, caminho pela sala, jogo álcool nos braços, álcool, jogo coisa, líquido de pele, de limpeza de pele, jogo assim para poder derramar, boto o esparadrapo, arranco o esparadrapo, pego o cotonete, coloco no ouvido, boto no nariz, acendo uma lanterna, abre o olho com a lanterna em cima, pronto. 10 minutos que eu faço isso. Eles dizem que tem uma sensação que durou 2 horas, que Deus me livre, que só meu pé chegando perto já desesperava. E aí, depois disso, a gente fala assim, como é que a gente trata o paciente na UTI? O que disso que aconteceu aqui acontece na UTI? Então, assim, ou a gente encontra formas de afetar essas pessoas, seja uma apreensão do conteúdo, não para aprender e não para aprender, ou a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu acho que o seu trabalho é fantástico. Acho que esse primeiro slide de resultado, com as suas conclusões, me abrem assim, milhares de ideias do que a gente precisa fazer para poder mudar essa realidade. E vai ter que ser formiguinha, porque pelo Zoom a gente não afeta as pessoas, tá? Ai, nossa, que delícia ouvir você. Mona Lisa é sempre uma delícia ouvir a Mona Lisa, né? E isso me fez lembrar, Mona, uma situação que eu tive na maternidade com um médico obstetra que começou a caminhar com a gente desse lado mais, né,
junto com as evidências, com as práticas, né, baseadas, e com respeito à mulher, etc. E aí ele foi atender o primeiro parto na banqueta dele, né, junto comigo, e aí atendeu, assim, eu percebi que ele pingava, assim, frio, né, assim, eu vi que estava se mexendo com ele profundamente naquele momento, mas aí nasceu, deu tudo certo, foi tudo ok, aí ele sentou no posto e chorou, né, chorou e falou, eu nunca imaginei algo como isso e eu tô, assim, passado, porque na minha vida inteira, todos esses anos, eu nunca, né, imaginei um parto assim, nunca imaginei que eu fosse fazer, então é isso, né, afetou ele, né, foi uma coisa que mexeu profundamente com ele, né. Só que eu penso também, Mona, que tem que ser uma coisa contínua, né? Porque o que aconteceu? Ele se sentiu mobilizado, ele entrou de cabeça com a gente nesse processo, só que aos poucos ele foi voltando, sabe? Porque eu acho que o sistema é tão forte. Não é E assim, aí além ele do foi sistema, retornando, não sei. além do sistema ser forte, tem uma questão que é o seguinte: não pode afetar por afetar. Naquele momento ele ficou de frente com o medo dele de pecar por não intervir. Deve ter passado milhares de coisas na cabeça. Se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Se der merda isso, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou parado? Por isso que eu falei, tem que ter muita informação, mas tem que ter afetação. Agora, depois dele ter afetado, de ter, ter sido mergulhado nessa emoção, se a gente vai e traz isso em palavras, que emoção é essa? Porque realmente, repare, se eu fico de mãos atadas frente a um evento que é novo, que eu estou morrendo de medo, da próxima vez eu não quero mais isso. Por mais que isso me afete, mas vai me afetar em ampliação do meu medo. Eu não vou mais ficar nessa situação de jeito nenhum. Eu ficar aqui com essa banqueta, com as coisas acontecendo, eu passando 1000 filmes na minha cabeça. Então, quando a gente trabalha, e aí eu vou trazer o outro lado, né? Porque eu trabalho muito na preparação mental e emocional para o parto, que acaba sendo o mesmo caminho, né? A preparação mental e emocional para o parto do ponto de vista da gestante, né? Porque você tem que desconstruir crença, ela tem que manejar a ansiedade dela própria e que a sociedade impõe, né? Ela tem que ampliar a resistência, tem que modificar a percepção de dor, e isso a gente faz com visualizações, com hipnose, com mindfulness. Por isso que eu acho fundamental que os profissionais também se preparem, porque eles também estão submetidos à mesma cultura, ao mesmo medo, até maior do que a mulher, porque para ele, além de ter vivido, ele foi ensinado a ele que aquilo era para temer, né? E que é ele que tem que resolver aquilo, que é ela, aquele profissional que tem que evitar esse sofrimento. Então, o manejo emocional do profissional, ele tem que ser o número 1, porque senão não sustenta. Quantas equipes de parto domiciliar morrem? Provavelmente não morre por falta de conhecimento, morre por falta de sustentação, realmente, de resiliência emocional, morre por sustentação e manejo da própria ansiedade, do próprio medo, e é isso que a gente precisa olhar de frente e trabalhar com essas coisas. Eu acho que sem o tripé, eu sempre falo, quando a mulher quer parir, ela precisa ter um corpo rígido e trabalhar do ponto de vista fisiológico e físico, esse corpo tem que trabalhar a cabeça e tem que ter informação, né? Se faltar uma dessas coisas, não vai rolar, né? Não vai rolar. O problema é que o movimento de imunização ficou muito preso na produção de informação, que é importante, mas não é suficiente. Mas não quero monopolizar. Vamos lá ver as outras pessoas. Tem um bocado de gente aí. Vou fechar meu áudio. Obrigada, Mona. Nossa, a Fernanda aqui colocou um comentário que quando você estava falando, né? Que bonito isso, transformar o mundo na prática, muito tocante. E a Natália também colocou, incrível mesmo esse olhar da Mona Lisa. E ela comentou aqui na nossa região, parece que fazemos algo de errado acompanhando o parto domiciliar planejado. Eu acho que em todas as regiões, né? Quer falar, Mai? Pode falar. Não, é que eu estava tentando lembrar, acho que a
A Nath, ela fica ali na região de São José dos Campos atendendo, né? A equipe dela, se eu não me engano, é de lá, alguém me ajuda, né? E é isso mesmo, né? O quanto essa fala da Mona Lisa toca profundamente a gente na alma, pensando muito nisso mesmo, né? O quanto que a gente também teve que se desconstruir, né, para poder construir um novo profissional, um novo olhar, e que isso tem que ser frequente, né? Porque senão a gente acaba tendo esse deslize. Eu estava lembrando que eu li um artigo, agora eu não vou saber falar qual que foi, até preciso procurar ele novamente, mas que ele trazia isso, que normalmente as enfermeiras e as obstetrizes que tinham a vivência hospitalar e iam atuar, né, no parto domiciliar, às vezes elas levavam muito mais técnicas, intervenções do que aquelas, né, que não tiveram uma grande atuação no hospital, né, mas que também se sentiam competentes. Então, o quanto que até isso, né, quando a gente vai discutir, vai pensando, né, nessa preparação e tudo mais, a gente vê diferença. Acho que foi um artigo internacional até que trouxe isso, né? Porque é o que a gente vê, a gente tem mesmo essa divisão. E assim, essa fala da Mona faz a gente repensar, até fiquei pensando, né, no campo de estágio que eu precisava fazer uma mobilização, assim, com os profissionais, né? Então, assim, força, vamos lá! Porque, e eu acho muito especial, porque eu lembro de uma médica que é residente, e ela entrou num parto que a gente estava acompanhando, né? E ela falou, estava todo mundo em silêncio, todo mundo auscultava lá certinho, a cada 10, 5 minutos, expulsivo lindo, maravilhoso, tudo tranquilo. E aí, uma hora estava tudo em silêncio, né? A mulher começou uma contração e ela começou, força. E daí todo mundo olhou assim, até a mulher olhou para ela. Aí ela falou, ai, gente, desculpa. É que assim é mais forte que eu. Então, às vezes, o quanto que a pessoa vai sendo transformada também, né? Com essas... Às vezes, com o erro, né? A gente acaba errando e acaba reaprendendo. E foi muito interessante, assim, ver essa colocação dela. E uma coisa que ficou, rapidinho, uma coisa que ficou muito clara, assim, nos nossos resultados, né, Isa? Que a gente percebeu é que é uma associação com um risco muito grande, né? Então, eles fazem uma relação do parto no ambiente hospitalar com catástrofe, né? Então, eles até falam, eu até anotei aqui, que tem que ter uma equipe que saiba conduzir esse parto. A condução é a mesma, né? Assim, esse parto, que parto? O parto não é diferente em casa, né? A condução é porque é muito menos intervencionista, mas assim, a equipe não precisa saber conduzir esse parto, né, dentro de casa. Então, assim, ficou muito, muito claro isso. Quantos profissionais têm, assim, uma associação muito grande com risco, com um eminente problema, sabe, a qualquer momento, parece uma bomba que vai explodir a qualquer momento dentro de casa, né? Então... Eu vou pedir para falar mais um pouquinho, porque assim, na minha tese de doutorado, que foi reconfigurando um modo de ver o parto, eu trabalho, em algum momento da tese, exatamente o uso do conceito de risco para o manejo do medo. Mas não é o manejo do medo só da gravidez, da grávida. É do próprio profissional na sua formação. Então, na grávida, a gente vê algumas frases incompletas dentro do próprio pré-natal que vai colocando as pulgas atrás da orelha. Olha, sua bacia não é muito larga. O líquido está diminuindo. Então, você larga uma pulga, depois larga outra. O líquido está diminuindo. Óbvio que o líquido está diminuindo. A gravidez está avançando, tem que diminuir mesmo. Mas aí ninguém fala que isso é normal. Então, vai jogando lá as possibilidades de risco. Né? Esse bebê está grande, hein? Você é pequena. E vai lá. E depois aquela pulga cresce, ela já não suporta mais a ideia de um parto normal. Com a formação do profissional, gente, tem uma pesquisadora brasileira, uma obstetra chamada Rotminski, que o doutorado dela foi estudando os projetos pedagógicos dos cursos de medicina no Brasil. Não fala e nem ensina o parto fisiológico. Eu sou professora de um curso de medicina, não se ensina a fisiologia. O que se ensina é a intervenção. Então, o que se ensina? Ensina intervir, ensina
o exame de toque, ensina a episiotomia, ensina a rotação do bebê para retirar ali, para puxar, ensina a cesárea, ensina as intervenções. Isso é que é ensinado. Não se ensina a assistir o parto. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de colegiado no meu departamento, e aí uma colega falou assim, o coordenador falou, olha, está na hora de abrir a relação do material que precisa comprar para o curso. Então, todo mundo tem que entregar aqui o que está faltando nas suas áreas para a gente fazer uma lista para mandar para o departamento. Aí essa colega falou assim, nossa, tem que comprar outra boneca de silicone, porque aquela vulva que está ali não dá mais para ensinar a episiotomia nela, já está toda cortada. Aí ela parou e falou assim, nem é mais para ensinar isso, né, Mona Lisa? Falei, eu não sei, não sou eu professora, não sou professora dessa. Você deve saber, porque eu não sou responsável por esse ensino, então se você ensina, você deve saber se você precisa ou não da boneca. E aí, assim, eu escapei dessa, mas assim, entendi. Então, o que é ensinado é isso. E a gente que está na humanização pede para eles esquecerem o que eles aprenderam, jogarem fora o que eles aprenderam. Pessoas que foram importantes na sua formação, que eles viam como mentores, como quem estava ensinando a fazer, está dizendo, dê as costas, jogue fora, não apague esse registro. Não vai ser assim. Não vai ser uma decisão daqui. Tem que ser convivências mesmo. Eu acho muito interessante a casa de parto Mansão do Caminho, em Salvador. A maior parte das casas de parto são lideradas pela enfermagem e precisam e devem ser lideradas pela enfermagem. E na Mansão do Caminho tem médicos. E aí, a primeira vez que eu entrei, eu me assustei porque, bom, eu não sou enfermeira, né? Então, eu achava que tinha que ser liderada por enfermeiro. Quando eu vi, tinha plantonistas médicos. Mas a liderança e a chefia é da enfermagem. E hoje eu repenso a minha visão, porque lá é um campo de estágio. Eu fico imaginando os meus alunos da medicina fazendo campo de estágio lá, tendo que assistir as enfermeiras a coordenarem o serviço, não só coordenar o serviço do ponto de vista da organização, coordenar o cuidado, e eles estarem ali para aprender, aí sim a gente vai mudar. Aí hoje eu tiro o chapéu para a Mansão do Caminho, agora tiro o chapéu para as enfermeiras que, apesar de ter os médicos lá no regime de plantão, seguraram a peteca e disseram que esse aqui é o meu lugar, porque é uma coisa, gente, que me incomoda muito em vocês, desculpem falar assim, enfermeiras e obstetrizes, que vocês têm, especialmente as enfermeiras, que têm na lei da profissão de vocês, que o parto é de vocês, debaixo o parto de risco habitual, e não se agarram nessa lei para poder fazer valer a sua autoridade, entendeu? Eu vejo que as enfermeiras se submetem muito a esse... Mas eu sei também que tem a ver com a formação, né? Os professores que enaltecem o risco não estão só na medicina, né? Estão também na enfermagem. E é um movimento, Mona, né, de quebra constante, porque uma das coisas também que eu estava discutindo, né, com as minhas alunas e que veio quando eu comecei a trabalhar também lá no Hospital de Conchal, um hospital pequenininho, eu tinha esse desconhecimento. Quando eu fui ver na lei, né, por conta das irmãs que coordenam, elas falaram, Nayara, tá aqui. A gente, você como obstetriz, eu como enfermeira obstetra, a gente pode fazer a internação dessa mulher, tá garantido por lei. E aí até assusta um pouco, porque a gente fala assim, tá, né, é a gente que está atuando lá dentro, estou falando de Conchal, mas pensando que num centro de parto normal mesmo, normalmente a gente espera que seja uma enfermeira obstétrica, uma obstetriz, mas quem está triando na porta são os médicos. Uhum. Então é aquela coisa, né? Ou a gente não tem o conceito de equipe, porque poderia dividir também, né? A gente não precisa monopolizar, a gente pode dividir esses saberes.
mas ao mesmo tempo, quanto que a gente ainda divide e quem fica triando, né? O bendito do médico que tem ainda nessa formação, não só eles, né, que nem a gente colocou, mas essa formação ainda fragmentada, essa questão que você colocou da episiotomia na boneca, né? Então, assim, o quanto que é difícil, uma das coisas que eu ia até comentar também, que não me surpreendeu, mas que eu achei importante de trazer, foi a questão desse modelo higienista também, né, meninas? Eu acho que a Isa acabou vendo, né, no discurso, mas como vem forte essa coisa, não, mas o ambiente da casa, e é uma coisa que a gente luta também todo dia dentro do hospital, porque a gente fala, olha o gasto para a saúde pública de você ter que usar uma luva estéreo num ambiente que não está nada estéreo, né? Então, assim, o porquê, e aí você vai mostrando por A mais B, mas não, mas é porque o pediatra vai achar ruim, é porque não sei quem vai achar ruim. E aí a gente acaba sucumbindo, né, a esse padrão, mas o quanto que a gente espera aí a luta, não só de quem está começando, de quem persiste aí nessa luta, mas o modelo higienista é algo também que, quando apareceu, eu falei, gente, né, são essas práticas que persistem ainda existe, né, Nayara? Aquela nossa reação, não acredito que o pessoal ainda pensa assim, né? E é isso que a Mona falou mesmo, se eu também fico falando aqui, mas essa transformação não depende só de quem está atuando lá, mas também dessa sociedade que está em volta, né? Então, às vezes, a gente trabalha tanto a mulher, o casal, né, a família como um todo, mas a gente acaba esquecendo de fortalecer esse profissional. Então, o quanto que é importante também. Acho que você tem que fazer esse curso, Mona, para os profissionais também, viu? Não, mas ele existe. Né? De fortalecimento dos profissionais. Não, o Gentle Birth tem a parte que é voltada às grávidas e tem a parte que é voltada à formação profissional. Inclusive, dentro tem um módulo de mindfulness para profissionais do parto. Então, o nosso foco é nos dois mesmo. E como o curso é todo online, gravado, é interessante porque a gente monta as turmas para construir turmas, mas atualmente há médicos que preferem fazer o curso fora da turma. Entendeu? Ele não quer que saibam que ele está fazendo o curso. Gente do céu, olha que ponto chegamos, né? Mas a gente tem, nesse momento, cerca de 100 profissionais de Portugal e Brasil fazendo o curso. Que bom. Está de mão levantada. A Francine, pode falar, Francine. Oi, gente, me senti aqui convidada a falar, porque eu estou fazendo a formação lá no Gentle Birth com a Mona Lisa, e sou obstetriz, então, assim, todas as falas, né, convidam muito à reflexão, assim, e fiquei muito feliz de te ouvir, Isabela, né, seu trabalho muito bem feito, muito bem costurado, como todo mundo já disse, mas queria te dar parabéns também, da oportunidade de estar aqui de assistir. Mas eu fiquei muito... A gente vai refletindo, falou, puxa, o que a gente faz, né? A Nayara acabou dizendo, para a gente persistir também na luta. Eu acho que, enquanto obstetriz, eu me formei em arte e tive a oportunidade de trabalhar também numa casa de parto em São Paulo, né? Então, eu acho mesmo que esse fortalecimento emocional, ele é muito necessário, assim, porque... Eu tenho conversado com algumas colegas obstetrizes também. Eu saí recentemente porque eu estava num burnout também, assim, né? Numa carga de exaustão dessa quebra de paradigma todo, que é constante, assim, né? Aí vem pandemia, essa noção de risco também, ela foi mudada de alguma forma no consenso, assim, em relação como posso dizer, mas ao risco do vírus, né? Entra uma figura nova, que é a pandemia, e é o vírus que mata, né? E aí a gente viu esse reflexo na casa de parto com um aumento mesmo de procura, ou no parto domiciliar também de procura. Isso depois se estabilizou, assim, foi mais no início da pandemia, mas muitas mulheres que não tinham pensado no parto domiciliar planejado, ou no parto no ambiente de casa de parto, passaram a pensar, né? Com esse medo do risco também.
E aí eu vejo isso, assim, né? Por vezes a gente se sente muito fragilizada, né? Então, lá na casa de parto que eu trabalhei, a Casa Ângela, não tem problema de falar, mas a gente tinha um espírito meio revolucionário, assim, muito intenso, porque precisava para se manter, né? Junto ao SUS, junto às resistências todas que se estabeleciam, assim, né? O hospital de referência e a dar continuidade do serviço, né? Mas chega uma hora que a gente fica exaurida, assim, extremamente desgastada mesmo, assim, né? E aí eu estou encontrando também nessa possibilidade do Genic Birth, mas também em outros campos de conhecimento. E aí o que eu queria contribuir hoje era mais em relação a isso, o quanto é importante os outros campos de conhecimento serem associados à formação, né? Então, assim, a psicologia, a antropologia, pensar as relações sociais, pensar a cultura, pensar outras coisas, porque quando a gente fala do parto, nesse cenário que a gente está dizendo aqui, que é a enfermeira, que é a obstetriz, né, que é o parto no domicílio, que é o parto na casa de parto, que é liderado por esse profissional, a gente não pode se esquecer que a quebra desse modelo, né, a gente só vai conseguir fazer refletindo e associando outros conhecimentos, né, ficar presa no biomédico não dá mais. E aí é isso, criar estratégias, especialmente o conteúdo emocional, assim, do GB, né, da meditação, da hipnose, isso tem ajudado muito, assim, muito mesmo, nesse momento de vida que eu tô, de pausa, de reflexão e de fortalecimento. Então, eu vejo mesmo, assim, essa real necessidade para que a gente possa continuar, senão a gente não vai conseguir continuar, assim, né? Mas obrigada, gente, pelo espaço. Fiquei super feliz, Nai. Mesmo sendo de última hora que você mandou lá, falei, opa, vou participar da discussão, ver o que as meninas estão falando. Obrigada, viu, gente, pela chance. Obrigada, Fran. Fernanda? Desculpa, você ia falar alguma coisa, ou Nai? Pode falar. Não, a Fer pode falar. Eu só coloquei um abraço para a Fran, né? Porque a gente se fragiliza junto, né? E acho que aqui a gente está nisso mesmo que Clara falou, né? O interdisciplinar, o transdisciplinar, para a gente ir respirando e continuando. E se apoiando, né? Se apoiando uma área na outra. Pode falar, Fernanda. Oi, gente, boa tarde para todos. Obrigada. Eu gostei muito de ouvir a Isabela falando. Obrigada por ter apresentado. Já tinha lido o artigo de vocês, já tinha gostado muito. E fiquei tocada, né, com a fala da Mona Lisa, que nem eu coloquei ali no chat, né? E foi me fazendo pensar, assim, a Mona Lisa falando, depois a Fran, que eu sou obstetriz e sou também enfermeira, né? Tenho as duas formações e eu tenho orgulho das duas, mas eu acho que a obstetrícia, o curso de obstetrícia, ele tem um diferencial mesmo. Eu acho que essa formação é um pouco mais ampla, que segue um pouco mais o caminho que a Fran estava indicando, né? Da gente sair só do olhar biomédico. E além disso, eu acho que na nossa formação tem um quê de Paulo Freire, assim, sabe? Que diz que a formação tem que ser libertadora, né? E eu acho que a nossa formação é muito libertadora. Eu acho que ela nos fortalece, assim. A gente enfrenta muito preconceito para conseguir trabalhar, depois que a gente sai da graduação. Mas apesar desse cenário externo, eu acho que as obstetrizes, elas se formam com um fortalecimento interno em relação à atuação profissional, sabe? Que minha Mona Lisa falou, poxa, mas tá na lei de enfermagem, né? O parto de risco habitual é de vocês. Eu acho que o Brasil é um país, enfim, tão desigual, né? E tão hierárquico, as nossas relações sociais, familiares, é tão conservador, tão autoritário, né? Os ambientes hospitalares, vocês sabem muito melhor do que eu, quão hierárquicos e rígidos e inflexíveis são. Então, eu acho que sem uma educação libertadora,
as pessoas não vão conseguir se levantar, sabe? Dizer, eu posso sim atender um parto, eu posso sair de trás só do computador e eu não sou auxiliar de médico, né? Que eu acho que é o que a gente mais ouve. Nós somos auxiliares de médico. Então, eu acho que é fundamental, assim, a gente pensar nessa educação libertadora desde das crianças, né? Assim, desde pequenininho. Mas nos cursos superiores também. Eu acho que se não tiver isso, a gente não vai mudar, porque é muito estrutural, né? É muito estrutural. Eu acho que é muito difícil, assim, a gente exigir, sabe, entre aspas, de pessoas que estão submetidas hierarquicamente, que elas consigam ter essa força, assim, para mudar essa estrutura. Então, é isso. Obrigada. Eu só queria complementar aqui o que a Francine falou, que a Fernanda trouxe, que eu fiquei pensando que esse discurso que foi tão chocante para mim dessa minha professora foi, assim, porque a pós começou há pouco tempo, né? A minha turma é quinzenal, então eu tive poucos encontros. Então, e também tudo virtual, então não tive nenhum contato real com nenhuma dessas professoras. Mas desde o começo elas sempre trouxeram um discurso bem forte de tipo, vocês vão estar lá, vocês vão ajudar essa mulher a parir, vocês vão parir com essa mulher. Aí elas, não, calma, quem vai parir é a mulher. Tipo assim, de ter um discurso legal, mas aí um pouco contraditório ao mesmo tempo, de ter essa visão médico-centrada também, assim, de falar que a gente vai ter propostas de aromaterapia, de luz baixa nos quartos para tentar trazer um ambiente mais fisiológico, mas aí ela quebra com esse discurso super forte, super também, assim, querendo ou não, um pouco autoritário sobre o parto de... tá bom, vamos fazer uma coisa bem fisiológica, humanizada, mas só se for no hospital. É também uma coisa bem, sabe, bem travada, e era uma coisa que a gente via muito nesse hospital que foi o trabalho, né, porque a gente fazia os estágios lá, então a gente via como era uma cabeça muito fechada, uma coisa muito, assim, e muito enraizada, tanto que os residentes já tinham uma visão bem intervencionista. A gente chegava lá, assim, bem rebanho mesmo, assim, todo mundo com ocitocina, a residente chegando lá, vamos pôr ocitocina aí, vamos acelerar esse negócio aí. Era uma coisa bem impactante. A gente tinha, assim, que como estagiária, né, que voz eu tinha lá dentro? Nenhuma, né, de propor outras coisas, de propor o banho que fosse, propor a bola que fosse, era uma coisa muito difícil. Assim, quando a gente ia propor, já tinha tomado analgesia, já estava indo para a sala de parto, e ficava tipo, bem, bem difícil, era uma coisa muito, muito difícil, assim, a gente ficava muito travada de propor outras coisas. E aí, então, eu tô, assim, ansiosa para ver, assim, meio receosa para ver como é que vai ser as minhas práticas nessa pós, por causa desse choque que é, assim, tá bom, vamos fazer uma coisa fisiológica, mas, não tanto, assim, né? Se precisar intervir, a gente intervém. E sobre os profissionais não terem essa vivência do domicílio, até porque lá eles têm, acho que até por ter muita intervenção, eles acabam presenciando cenas muito traumáticas, né? Muito precisando recorrer às intervenções mais sérias, mas por causa daquela cascata que já começou lá desde quando a mulher internou, que eles acabam precisando ter a intervenção. E nas falas dos participantes a gente via muito de, não conheço parto domiciliar, não tenho contato, mas as experiências que tiveram foram muito fortes, né, de que não deram certo, que precisou de uma intervenção e aí demorou para chegar no hospital e aí não deu, né, teve óbito, teve tudo e aquela cena traumática total, e aí já corta, né, então eu falei, não, e se já tem tudo isso de intervenção, já tem tudo isso de intercorrência no hospital, no domicílio, então, não, imagina, vai ser 1000 vezes pior. Aí a gente via muito isso, assim, era uma coisa muito travada era muito, muito difícil, foi bem, bem complicado sair desse médico centrado, assim, até as enfermeiras mesmo não tinham nenhuma autonomia, né, para buscar coisas novas lá, era bem complicado mesmo. Não sei como é que tá agora, Clara, lá. Tá bem semelhante.
poucos avanços, Isa, infelizmente. Ô, Isa, eu desejo muito que, assim, você tenha boas experiências na pós, sabe? Porque você falando assim, a gente vê que muita coisa fica só no discurso, né? Você já sentiu, você já está vindo com uma outra visão, né? Por conta da sua história aí, da sua vivência, das nossas aulas todas, né? Dessa pesquisa, inclusive. Então, acho que você já conseguiu perceber, né, aí nessas falas e dessa forma como está sendo apresentado para você esses conceitos que talvez muita coisa esteja só no discurso, né, e na prática mesmo, talvez não seja o que você vai encontrar, né, mas a gente vai conversando e você vai contando. Agora, só para comentar também essa questão dos profissionais, é muito forte essa questão da urgência, da emergência, da cascata de intervenção, do quanto que as mulheres precisam da tecnologia, né, isso na visão dos profissionais, e uma dificuldade muito grande deles perceberem esse ciclo, né? Deles perceberem que, ok, aconteceu, o desfecho desse parto foi muito ruim, mas foi muito ruim porque começou aqui, que trouxe isso, que trouxe aquilo. Então, essa visão para trás, eles não conseguem fazer, sabe? É muito difícil eles fazerem essa retrospectiva e essa análise do que aconteceu para ter um desfecho ruim. Eles só olham o desfecho ruim, né, e projetam isso para um ambiente domiciliar. Então, é claro que se a gente tiver aquele desfecho num domicílio, vai ser terrível, mas aquele desfecho, quase em 100% dos casos, não acontece no domicílio, porque o percurso é muito diferente, né? O percurso da condução de um parto dentro do hospital, principalmente nesses hospitais, né, super intervencionistas, é completamente diferente da condução que a gente tem no domicílio. Então, não tem como comparar só os desfechos, né? A gente tem que olhar para trás. E eles não têm assim, a gente percebeu, né, que eles não conseguem fazer essa análise, né, para chegar lá na frente. E uma coisinha também que só que eu queria completar, que a gente já está aqui estourando no tempo também, na prática, né, Isa, o que significa para a gente os profissionais estarem pensando assim, né? Então, assim, além de todo o contexto, obviamente, deles estarem espalhando e conversando e contribuindo com tantos mitos e com tantas crenças erradas, né? Mas na prática a gente vê também que os profissionais pensando dessa forma, né? Isso também expõe as mulheres que eventualmente precisam do hospital a uma assistência muito ruim, né? Por quê? Porque quando chega uma mulher sabidamente de um parto domiciliar, né? Ela nossa, massacrada pela equipe. Né? Por quê? Porque a equipe pensa dessa forma, né? Porque eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que acontece no domicílio, de entender que realmente eles estão lá para isso, para ofertar uma assistência mais especializada quando há necessidade, né? Então, de forma prática, é muito triste, porque as mulheres acabam sendo vítimas também desse conjunto de ideias, né? Desse conjunto de informações errôneas que vai sendo compartilhado e crescendo, né, no meio, né, dos profissionais. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, quer completar, a Damares. Vai, Damares. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Não, só queria complementar essa questão. Parabéns, Isa, pelo trabalho, achei super importante. Eu recentemente, né, me formei enfermeira obstetra, fiz a faculdade na Unicamp, né, fui aluna estágio da Clara, foi um prazer, assim, fez muita diferença na minha formação. E é muito importante trazer essa discussão, né, esse trabalho que você fez com os profissionais, porque na minha vivência, durante os 2 anos de residência, essas falas cada vez mais presente. Fiz o estágio na Casa Ângela, conheci a Francine e falava, né, do estágio, tentava trazer, né, isso que do parto, né, domiciliar, do parto para discussão, né, com os profissionais. Era super julgada, ouvia falas horríveis. Tentamos trazer também na própria universidade, falar, vamos marcar uma roda, vamos marcar uma conversa, chamem profissionais que trabalham com parto domiciliar. Fomos super, assim, mal recebidas, né? Essa questão da gente querer saber sobre na própria universidade. Então, eu acho que trazendo trabalhos como esse, seu, Isa, com a orientação da Clara, isso é um trabalho de formiguinha, a gente sabe, mas para mim é o que vai, né, ajudar, vai fazer a diferença das pessoas conseguirem ser tocadas, como a Mona Lisa falou. E eu fico até um pouco emocionada, porque hoje eu estou trabalhando com parto domiciliar, estou tendo essa vivência, e eu não teria essa oportunidade
se eu não tivesse conhecido pessoas como vocês, sabe, que buscam isso. Super feliz, já consegui participar de algumas aulas do grupo e eu acho que é por aí que a gente vai conseguir trazer um pouco de informação e transformar para as mulheres poderem parir da forma que elas desejarem, que elas considerarem seguros para elas. Um beijão em todas vocês, obrigada. Obrigado, Dan. Eu acompanho o percurso aí da Damares, super orgulhosa também. Obrigada. Olivia, você levantou a mão? Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria, agradecer, acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque as salas já, foram muito certeiras, precisas, né? Gostei muito da fala da Fernanda, né, que educação é o diferencial, né? Desde a base mesmo. E eu acho que eu, como profissional que já estou, né, mais de 10 anos atendendo parto domiciliar, tem uma hora que a gente cansa, sabe, de estar da ponta, a gente fica levando. Então, quando eu vejo, né, o grupo aqui de vocês, essas discussões fomentadas dentro do local que vai ser o local formador de opinião, formador dos profissionais, eu fico também muito feliz e muito grata a vocês, assim, né, por esse espaço, que eu sei que também vocês estão aí levando nessa bandeira, levando tudo isso, né? Mas eu, assim, que isso chegue nos profissionais, né? Que esse conhecimento, que a gente possa fazer uma transferência da mulher, né? Quando ela precisa do bebê, porque ninguém transfere um parto que aconteceu em casa porque realmente não precisa, né, gente? A gente, aliás, né? Todo o nosso cuidado para que essa transferência seja da melhor maneira possível, né? É um peso muito grande. Então, assim, que esses profissionais, né, sejam realmente aí trabalhados ao longo desse período para a gente aguentar continuar aqui atendendo parto domiciliar, porque tenho visto ao mesmo tempo vem as obstetrizes, né, profissionais mais novas atendendo, vem desse campo de trabalho, ainda também muito, às vezes até sonhadora, mas a gente que está ficando mais velho de casa está ficando cansado, né, tá olhando falando, nossa, a gente tem visto bastante gente parando, né, de atender. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente vocês por esse espaço de fala e de construção. Ai, meninas, estou super feliz com a apresentação e com a participação de todo mundo. Muito obrigada.